Gravando. Sétimo ano, revisão P2, primeiro trimestre, capítulo 4. Então nós aprendemos sobre o modelo extensivo. O modelo extensivo é aquele que utiliza o gado solto, a produção ela vai ser menor, as terras elas serão menores com uma policultura, ou seja, uma diversidade de produção de alimentos. Com essa diversidade de produção de alimentos, o solo ele vai ficar mais rico em nutrientes, então vai preservar mais o solo. No modelo extensivo nós temos mais pessoas, menos máquinas, menos tecnologias. Cerca de 70% da produção nacional é respectiva ao trabalho extensivo da agricultura familiar, para poder manter os supermercados, as feiras e chegar até a sua casa. O modelo intensivo ele vai ser ao contrário. O modelo intensivo ele vai se utilizar mais de máquinas, mais de tecnologias, agrotóxicos, transgênicos, irrigação computadorizada, chips de monitoramento. A produção intensiva ela vai abastecer tanto o mercado nacional quanto o mercado internacional. Boa parte da produção intensiva ela é voltada para o mercado externo, para exportação. Temos até um grande parceiro comercial que são os chineses. A nossa maior produção do modelo intensivo é a soja e o gado. Temos até mais gado do que pessoas dentro do território nacional. Então tudo isso faz parte do modelo intensivo. Ele vai impactar bastante o solo, porque o modelo intensivo ele vai ser monocultor, apenas uma produção nos latifúndios, em grandes porções de terra. E a utilização do agrotóxico ela pode ser benéfica e também pode trazer malefícios. Porque o agrotóxico, além de matar as pragas do campo, ele também acaba prejudicando muito o solo, os aquíferos, lençóis freáticos e consecutivamente os rios, deixando contaminado. Trabalho escravo. Até hoje, no século XXI, nós também temos trabalho escravo. De que forma? Pessoas até estrangeiras, exemplo da Venezuela, que vive uma crise gigantesca, são iludidas em ofertas de emprego em áreas rurais, exemplo do Centro-Oeste, e quando ela chega para cá, ela iludida por essa proposta de salário, depois ela tem que pagar todos os custos, custos de transporte, custos de alimentação, custos de moradia, e o salário que ela ganha nunca é compatível para ela poder pagar as suas dívidas. E ela vai ficando presa a esse sistema de trabalho escravo, sem comunicação, sem transporte, sem conseguir sair, é ameaçada, as leis trabalhistas não protegem ela, a fiscalização também não, e ela fica presa a esse trabalho escravo por longos anos, sem conseguir saldar as suas dívidas. Revolução Verde, o próximo tópico. Revolução Verde é um período histórico. Aqui no Brasil aconteceu mais ou menos por volta do ano de 1970, quando as máquinas e as tecnologias do modelo intensivo chegaram no meio rural. Então, Revolução Verde é um período histórico, que as tecnologias chegaram no meio rural. Existem pontos positivos e existem pontos negativos da Revolução Verde. Um exemplo, ponto positivo, uma semente transgênica. Uma semente de laranja rica em vitamina C. Podemos pegar essa semente da laranja rica em vitamina C e acrescentar vitamina B, vitamina E, vitamina K. Então vai ser uma semente potente. Só que quem é que vai conseguir comprar essa semente potente? Ela vai ser mais cara. Então somente os grandes latifundiários, os grandes produtores rurais vão conseguir ter acesso a essa tecnologia dessa semente transgênica. Então, no caso aqui, nós temos um ponto negativo e um ponto positivo sendo apresentado. O agrotóxico, que nem eu expliquei no tópico anterior, também tem ponto positivo e negativo. Positivo, mata as pragas. Negativo, se você não toma cuidado, pode matar até a sua vida, tá? De ficar comendo, por exemplo, alimentos sem limpá-los, sem higienizá-los de forma ali adequada. Deixa eu ver o que mais nós podemos falar aqui. Acho que já tá bom. Quem não consegue ter acesso, por exemplo, também à compra de máquinas, tá? Ter acesso a fazer uma irrigação computadorizada, acaba tendo uma produção rural menor. Então aquele que consegue ter mais recursos tecnológicos vai ter uma maior produção, vai ter mais dinheiro, tá? Com o lucro da sua produção. E aquele que não consegue estar inserido
a essas tecnologias da Revolução Verde, vai ter uma produção menor e vai ter menos dinheiro. Isso vai aumentar ainda as diferenças sociais que existem no Brasil entre as pessoas com mais dinheiro e as pessoas com menos dinheiro. Próximo tópico é a concentração fundiária. Imagina que a família do Tobias tem um latifúndio que já está na família dele há 200 anos. Só que este latifúndio, eles utilizam apenas 80% dessa porção de terra. 20% dessa porção de terra já está sendo inutilizada, ninguém está fazendo nada, nem construindo uma casa, nem uma produção agrícola, nem criando animais, nem nada. Já faz mais de 100 anos que aquela terra está parada. De acordo com a Constituição Federal, que é no nosso conjunto de leis, a terra que está parada, ela não está cumprindo uma função social, ou seja, ela não está sendo utilizada. Então, de acordo com o nosso conjunto de leis da Constituição Federal, essa terra precisa ser devolvida para o governo, para que o governo venha fazer uma distribuição dessas terras. Então, a distribuição dessas terras que poderia ser feita é a reforma agrária. Pegar essas terras inutilizadas e entregar nas mãos daqueles que têm poucas terras ou não tem terra nenhuma. E qual que seria o benefício, ponto positivo da reforma agrária? Aquele que tem pouca terra ou terra nenhuma, ele teria terra para poder produzir o seu alimento. E o excedente, ou seja, aquilo que sobra, poderia ser comercializado na feira, no supermercado, aumentando a oferta de renda tanto para as famílias, tanto também a oferta de renda para o mercado nacional. Só ponto positivo da reforma agrária. A reforma agrária tiraria também pessoas dos centros urbanos, que está lotado, né? Muitas pessoas nas cidades. Nós diminuiríamos o número de pessoas nas cidades, o número de pessoas nas escolas, o número de pessoas nos hospitais, o número de pessoas no trânsito, e levando essas pessoas para o meio rural. Então seria outro ponto positivo, tá? Esse inchaço populacional que há nas grandes cidades, levando essas pessoas para o meio rural, dando porção de terra para elas. Próximo, conflito rural. Os conflitos rurais acontecem no Brasil por conta que muitas terras nativas são invadidas. Para poder fazer o modelo de agricultura e de pecuária de uma forma mais rápida, geralmente, o que acontece? Você coloca fogo nas florestas, tá? Então as queimadas, elas fazem com que essa área fique mais limpa de uma forma mais rápida. Então você coloca fogo na floresta e depois só sai limpando as árvores. Só que muitas vezes, para poder fazer o avanço dessa agropecuária, os grandes agropecuários, grandes agricultores e pecuaristas, eles acabam invadindo terras que já pertencem aos nativos indígenas. E o que poderia ser feito para poder não ter essa invasão? Uma maior fiscalização, projetos que trazem uma regulamentação ali às terras que são dos nativos, ou seja, demarcar as terras, daqui é a terra nativa, não invada, ter maior fiscalização de polícia naquela área, para que os nativos indígenas não percam suas porções de terra. Então os conflitos rurais geralmente ocorrem por conta da invasão dessas terras, onde que os nativos acabam sendo mortos ali por armas de fogo, até isso no século XXI, perdendo suas terras, sendo expulsos, tendo que ir para outros lugares. Esses são os conflitos que acontecem no meio rural. Orgânicos. Os orgânicos são alimentos limpos, alimentos saudáveis, sem os agrotóxicos. Só que nós aprendemos que para poder fazer alimentação orgânica demanda maior trabalho. Tem que ter uma estufa, tem que ter uma temperatura controlada. Então é mais difícil para poder fazer os alimentos orgânicos sem as pragas do campo. Bichinho da goiaba, da maçã, enfim. Então, sem os agrotóxicos, os alimentos orgânicos, eles demandam maior trabalho, por isso que são mais caros. Quem é que consegue comprar esses alimentos mais caros? Somente pessoas de classe média alta. Então, essas pessoas que compram os alimentos orgânicos têm uma vida mais saudável. Exemplo dos japoneses que têm 10 anos a mais do que os brasileiros, por conta dessa alimentação mais saudável, de alimentos orgânicos. E, infelizmente, as pessoas de baixa renda só conseguem comprar os produtos que são contaminados ali com os agrotóxicos, que você encontra em qualquer supermercado. Alternativas agrícolas, o próximo tópico. Nós estudamos que em áreas de morro, de montanha, como que vamos fazer uma produção rural para que as pessoas tenham alimento? Então nós estudamos que para poder fazer a produção de alimento em áreas de morro, você vai fazer escadinhas nos morros.
Nessas escadinhas, a água vai ficar presa ali nos degraus. Isso é chamado de terraceamento. Então dá para poder fazer uma produção agrícola em áreas de morro quando você faz um recorte no morro criando degraus, escadas. Assim a água fica represada lá para poder fazer a produção agrícola. Se não fazer isso, essas escadas, esses degraus, a água da chuva ela escorre direto. Rotação trienal é uma outra alternativa para poder trazer uma sustentabilidade. Nós aprendemos que um exemplo de rotação trienal, pega lá o ano de 2025, divide a terra em 3 partes. Uma parte você planta beterraba, na outra laranja, na parte C você deixa a terra descansar. No ano de 2026, onde você plantava beterraba, você deixa descansar. Aonde estava plantando laranja, você vai plantar beterraba e assim por diante. No ano de 2027, você vai alterar novamente tanto o descanso quanto a produção de alimentos. Dessa forma, você vai ter em todas as porções de terra A, B e C os nutrientes da laranja e da beterraba e ainda você vai deixar um tempo a terra descansando. Isso você vai preservar mais o solo. O último tópico para poder finalizar são as novas ruralidades. O que é a nova ruralidade? É quando você pega o meio rural e não fica utilizando somente para agricultura, para pecuária. Um exemplo de uma nova ruralidade é o turismo rural. Você pega o meio rural e cria um hotel fazenda. Pega o meio rural e faz passeio de cavalo, faz lá um restaurante. Então o meio rural você vai dar uma nova finalidade e não ficar utilizando somente para a agricultura e a pecuária. Isso é chamado de nova ruralidade, quando você dá uma nova função. Um exemplo de uma nova função é o turismo rural. Assim nós finalizamos por aqui a nossa revisão. Não esqueça de fazer o resumo a ser entregue no caderno no dia da prova. Um abraço e até mais.